Boa noite a todos. Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo que foi iniciado na semana passada, que é o capítulo que nos pede para que sejamos perfeitos. É uma das colocações que Jesus faz no Sermão do Monte, no sentido de nos pedir que possamos, dentro da nossa possível relatividade, alcançarmos algumas das virtudes que o Pai possui e que Ele espera que nós aprendamos e que possamos pô-las em prática, porque essa é a forma de nós conseguirmos alcançar o reino de Deus, alcançarmos a nossa elevação moral, né? Todos nós somos criaturas de Deus, fazemos parte da natureza como todo o universo, né? E assim como todo o universo, nós estamos sujeitos a leis físicas que regem todo o universo. E nós, como seres humanos racionais, além das leis físicas, temos as consequências morais e as consequências espirituais dessas leis naturais. Na realidade, as leis são as mesmas. Não existe uma lei que sirva para as coisas da matéria e uma lei que sirva para as coisas da moral, do espírito. O que existe são formas diferentes da lei atuar, porque matéria é uma coisa, espírito é outra coisa diferente, então não existe condição das coisas agirem da mesma forma, mas o princípio da lei é o mesmo, por isso que nós dizemos que a lei é a mesma. O exemplo clássico disso é a lei do retorno, né? Que na matéria nós dizemos que é a lei de ação e reação. Todo o esforço que você faz te gera um esforço contrário de mesma intensidade. E que na moral, no espírito, isso se reflete na lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, que você pensa, que você age consigo mesmo ou com o teu semelhante, você vai receber o retorno daquilo que você fez. Então é a lei, é a parte moral da lei, né? Da mesma maneira, a lei da atração, a gravidade nos faz fixar, nos fixa no solo. Ela nos atrai e nós ficamos fixos no solo, como todos os objetos, né? Da mesma forma, nós pensando positivamente ou pensando negativamente, pensando no bem ou pensando no mal, nós estamos atraindo espíritos e vibrações positivas ou negativas conforme o nosso raciocínio, conforme o nosso pensamento. Então a gente percebe que as leis, o princípio da lei é o mesmo, muda a forma da lei agir em função de ser matéria ou de ser espírito, né? Então, os espíritos dizem que a nossa consciência está dentro de nós. Deus colocou a consciência dentro de nós, né? E que essas leis, que são as leis naturais, que nós conhecemos, elas estão grafadas na nossa consciência. Nós somos criados simples e sem saber praticamente nada. Nascemos na inocência mais primitiva. E com a nossa evolução, nós vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo saber.
E esse saber é que vai formando a nossa consciência, o nosso saber. Eu sei, se eu ponho o dedo na tomada e levo um choque, eu fico consciente que eu não devo mais fazer isso, eu estou aprendendo. Então, o nosso aprendizado, nas nossas diversas existências, vai fazendo com que essa nossa consciência cresça. E nós vamos aprendendo com isso como essas leis trabalham, né? E existem leis, como nós já falamos, as leis que regem a matéria e a forma dela atingir e atuar sobre o nosso moral, o nosso espírito. No nosso caso aqui, nós vamos nos refletir com as leis que nos atingem na parte moral, na parte espiritual. A parte material a gente aprende na escola, né? Então nós vamos adquirindo um saber moral ao longo das nossas existências, né? E com o passar do tempo, com a evolução do homem, ele acabou ficando um pouco mais fascinado pelo lado material do que pelo lado moral, pelo lado espiritual. Isso faz parte do nosso mundo desde antigamente até hoje. A humanidade é mais fascinada pela parte material do que pela parte espiritual, né? E numa determinada época, como essa situação estava assim, muito mais ligada ao material do que ao moral, e a humanidade precisava de uma chacoalhada, de uma revolução, Jesus encarna entre nós e vem exatamente nos ensinar, nos trazer, nos despertar, nos fazer lembrar dessa facção moral que as leis deveriam ter, né? E ele, no seu postulado, nos 3 anos que ele teve de ministério, ele praticou, exemplificou e colocou de várias maneiras a forma como nós deveríamos agir para que estivéssemos de acordo com essas leis. Um dos principais ensinamentos que ele nos deu foi exatamente o Sermão do Monte, que é um ensino moral do mais alto nível e que, independentemente de qualquer religião, de qualquer filosofia, ela é aceita, porque realmente ela traz coisas que afetam a todos nós, independentemente dos nossos pensamentos religiosos, né? E até quem não é religioso, né? Porque você respeitar o teu próximo, você ajudar a fazer uma caridade, isso independe de qualquer religião, independe de qualquer filosofia que tenha um destino correto, um destino reto, né? Então, esses ensinamentos que Jesus nos coloca no Sermão do Monte são exatamente as virtudes que nós precisamos aprender, os comportamentos que nós precisamos ter para que possamos alcançar a perfeição, que é o que Deus espera de nós, para o que nós fomos criados, né? O único determinismo que Deus coloca para nós, em toda a nossa existência, é exatamente que nós temos que evoluir, nós temos que crescer intelectual e moralmente. Pode ser em poucas encarnações, pode ser em milhares de encarnações. Eu posso me desviar absolutamente para o mal, passar séculos desviado para o mal, mas um dia eu vou caminhar para o bem. É um determinismo, isso ninguém vai escapar disso. É o caminho que Deus coloca para todos nós, é o que a nossa doutrina entende. E com isso,
essas virtudes, o conhecer essas virtudes e o praticar essas virtudes, é que faz com que nós possamos crescer nesse caminho da perfeição. O praticar, o conhecer as virtudes e colocá-la na nossa consciência é que vai então criar em nós obrigações, entre aspas, deveres que nós vamos conscientemente assumir para que esse crescimento aconteça, não é? Pegando o Sermão do Monte, em alguns aspectos do Sermão do Monte como exemplo, então nós temos assim, a primeira das virtudes que Jesus coloca no Sermão do Monte é a pobreza de espírito. E se eu sou pobre de espírito, conscientemente, eu me sinto no dever de ser humilde, de não ser orgulhoso. Porque o pobre de espírito não é aquele que não sabe pensar, é aquele que não pensa o mal. E se eu não penso o mal, eu não posso ser orgulhoso. Então eu tenho que ser humilde. Então o meu dever é ser humilde. Da mesma maneira, a virtude da pureza de coração me leva a ter o dever de ter pensamentos elevados. Porque se o meu coração é puro, eu não penso mal, eu só penso bem. Então meus pensamentos vão obrigatoriamente ser elevados. A minha consciência faz com que o meu dever seja de ter a consciência elevada. Da mesma maneira, se eu tenho a virtude de ser manso, de ser pacífico, o meu dever é o quê? É ser calmo. É não ser violento, é ser fraterno. Então existe uma relação entre a virtude que eu aprendo e o dever que ela, em combinação com a minha consciência, me faz ter. Eu crio para mim mesmo o dever. Então é um processo. Eu aprendo, o saber me leva a entender a virtude. E a minha consciência, com a minha virtude, desperta em mim a consciência para que eu haja, tenho o dever de agir de uma forma reta e correta. Esse é o processo de todas as bem-aventuranças e de todas as experiências que a gente tem na nossa vida. Isso é muito particular de cada um, não é? Porque como mexe com a consciência, cada um tem a sua consciência e o seu entendimento, né? Então o meu modo de praticar o bem é o modo de outra pessoa praticar o bem é da maneira dela. O importante é que se pratique o bem. Então, isso é individual, essas coisas são individuais. O importante é que haja realmente esse crescimento, esse processo que forma em nós essa característica de praticar o bem e o dever de colocar essas virtudes em prática, né? Por exemplo, o amar ao próximo é uma virtude, né, da mais alta envergadura, né? E ela me leva ao quê? Me leva à prática da caridade. Porque a caridade nada mais é do que a expressão prática do amor, né? Se eu amo, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero beneficiar. Então, eu pratico a caridade nas mais diversas formas, né? E uma das virtudes importantes também, aqui mais no sentido de que nós mantenhamos a nossa condição de continuar o nosso crescimento moral, é que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo é o quê? É a ferramenta que Deus nos dá para que nós possamos aprender e pôr tudo isso em prática. Se nós não estivermos encarnados, nós não temos como trabalhar. Então, é importante que a gente cuide do nosso corpo e cuide sempre tendo na nossa mente
né? Essas virtudes, porque assim como nós devemos praticar com os outros, devemos praticar conosco mesmo, né? Não adianta eu ser caridoso com o outro e destruir o meu corpo, porque senão eu não vou poder ser caridoso com o outro. Então, a coisa é recíproca, né? E no final do capítulo, os espíritos colocam uma série de orientações que eles chamam de o homem no mundo. O que seria isso? Seria como deve ser o nosso comportamento hoje, na sociedade. Como é que a gente deve agir, como é que a gente deve fazer, porque se a gente for só se concentrar naquelas virtudes, a gente vai acabar achando que ficou um carola, né? Que ficou só penso em orar, só penso em ser um santo, alguma coisa assim, não é? Mas não é nada disso. Na realidade, eles nos dão as orientações para que a gente tenha na nossa vida normal, o nosso comportamento normal, nossa relação com nossos amigos, porque nós não temos só amigos que são praticantes ou conhecedores do Espiritismo. Nós temos amigos de outras religiões e amigos que não têm religiões e amigos que estão ainda num caminho não muito reto, etc. e tal. A gente tem conhecimento de todos os tipos, né? Então eles dizem que não é para você se isolar, porque se você se isolar para não se misturar, você está sendo egoísta, porque você não está de forma alguma podendo colocar em exemplo, em prática, alguma virtude, algum dever. Então, não é uma atitude correta, né? A atitude correta é exatamente essa, você participar com alegria, participar com a tua disposição normal, como um ser normal, né? O que você deve fazer é evitar se desequilibrar. Você deve... a gente costuma dizer que você deve ter um padrão vibratório, ou seja, pensamentos sempre de um nível bom, de um nível compatível com os ensinamentos de Jesus. Mas isso faz com que você mesmo participando de coisas, de situações não tão positivas, você momentaneamente participa daquilo, tem uma pequena queda no teu padrão vibratório, mas você depois se recolhe e tem condição de se reelevar. E com isso você afasta. É o teu pensamento que vai fazer com que você afaste ou não afaste o negativo, os pensamentos que são perniciosos para nós, né? Então o que eles dizem é isso, você não deve ser, eles dizem até assim, quer ver? Sede joviais, alegres, não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, nem em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Quer dizer, participa de tudo, participa normalmente de tudo, mas tenha sempre em mente que você precisa crescer no sentido da tua moral e manter isso e santificar os teus atos. Se você vai fazer algum projeto, alguma coisa que você faça, peça que Deus te ajude, peça que Deus te ilumine, santifique o trabalho que você vai fazer. Não precisa ajoelhar num canto, rezar, não, você só pede a Deus que te oriente, que te ajude. E se a tua obra está concluída, pede a Deus que abençoe para que ela tenha sucesso, tenha progresso. De uma forma simples. A elevação do pensamento não exige necessariamente palavras complicadas, nem difíceis, nem atitudes
grandiosas, exige a sinceridade do teu coração, é a tua vontade, o teu desejo, a tua forma de se ligar a Deus. Com uma, duas palavras não precisa mais que isso, né? Então, o importante é isso. A gente precisa praticar, precisa estudar, aprender, ver com a nossa experiência aí, fazendo a nossa biblioteca de virtudes, e dessa biblioteca de virtudes extrair as nossas obrigações, os nossos deveres, para que possamos caminhar no sentido da perfeição. Isso não vai acontecer para ninguém, nenhuma, nem duas, nem três encarnações, a coisa é paulatina, devagar. Não adianta a gente ter por objeto, a gente pode ter por modelo, né? Espíritos elevados, como os próprios espíritos colocam, que o nosso modelo é Jesus. Mas não dá para a gente ser Jesus numa encarnação, né? Vai precisar alguns milhares de encarnações para a gente chegar a ser Jesus. Mas é o importante tê-lo como modelo. Eu não vou conseguir fazer o que ele fazia nessa encarnação, mas não vou me frustrar por isso. Eu vou me esforçar para um dia chegar lá. E o caminho é exatamente o caminho de buscar a minha perfeição relativa que eu possa alcançar. E que Deus nos abençoe.